Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Euclides e está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Tá começando mais um episódio na mesa de comando. Fagner Arruda, na nossa produção, Fátima Nunes, vamos que vamos. Quero falar da nossa convidada. Ela é formada em Educação Física e pós-graduada em Fisiologia do Exercício pela Universidade Católica de Brasília. Ela foi também jogadora de voleibol, é empresária e tem uma clínica de emagrecimento chamada Emagrecentro. Verônica Lima, seja bem-vinda ao Despluga, tudo bem com você? Tudo ótimo, muito obrigada pela recepção. Seja bem-vindo. Vamos falar um pouco de você. Faça um overview, um resumo aí da sua história para as pessoas que não te conhecem, te conhecerem melhor. Então, eu já estou envolvida com essa questão de saúde, né, de autocuidado, desde a época que eu era atleta, né? Então, a gente tem essa questão de ter esses acompanhamentos voltados para alimentação, né, hábitos e práticas saudáveis. E eu acabei tendo a oportunidade de ser bolsista, fui fazer educação física, sou extremamente apaixonada e sei que o esporte tem, além de edificar muitas pessoas, ele também traz essa questão de você se priorizar, né? Você cuidar da sua saúde. Então, eu sempre emagreci as pessoas como uma prática de trabalho e no meio do processo do caminho, eu já fui proprietária de uma academia, então eu sei muito bem como é que é esse ambiente, né? E tive a oportunidade de conhecer a franquia Emagrecentro, que ela também emagrece as pessoas, mas de uma forma um pouquinho diferente, que é com cuidado com a alimentação e mostrar para as pessoas que realmente é fácil ou é possível a gente ter uma boa relação com a alimentação, com a comida, com as práticas, né? Então, hoje sou muito realizada e com toda certeza o que eu puder fazer para facilitar para as pessoas esse processo de emagrecimento, de autocuidado, é o que nós fazemos. Legal, legal. As pessoas têm sentem muita dor por estarem acima do peso? Você sente que as pessoas sofrem por conta disso? O que acontece bastante hoje é que as pessoas só percebem, né, que estão acima do peso ou que estão precisando cuidar um pouco mais dessa questão da saúde quando estão com alguma comorbidade ou começam a perceber alguma dificuldade. Então, a gente tem parâmetros hoje que podem facilitar, né, você entender o que é estar. A gente tem no Brasil esse perfil de características de corpo muito diferentes, né? E eu adoro. Acho que é muito importante cada um ter sua característica física. Temos pessoas muito altas, pessoas mais magras, mas a gente está falando sobre saúde, né? Então, tem parâmetros que a gente pode e deve acompanhar para entender o que é estar com sobrepeso, estar na obesidade. E as pessoas só percebem que estão, né, obesos quando começam a ter algum tipo de problema de saúde, que é o que a gente deveria. Hoje é um mês muito importante, outubro, né? Essa questão de autocuidado, dos exames periódicos. E o que a gente mais percebe é que as pessoas deixam de se cuidar, de fazer os exames de rotina, né? Antes de entrar na clínica, de começar a trabalhar nessa área de clínica mesmo, você foi personal. Conta essa história pra gente. Como é que foi a experiência de ser personal trainer? Hoje quando você começa a praticar uma atividade física, acho que temos hoje academias que favorecem, né, ter tido um pouco mais de acessibilidade, essa questão de hoje ter vários tipos de treinamento ao ar livre, mas quando você tem um profissional que te induz a te dar o melhor de si, a sair um pouquinho da zona de conforto, né, porque o personal está ali para te cobrar, para você ter esse compromisso de estar, né, frequentando ou uma vez na semana ou 5, então a gente consegue entregar resultados muito mais audaciosos, né, muito mais eficientes. Então, eu sou o tipo de pessoa que tô ali para cobrar, mas também sei dar parabéns e fazer com que a gente tenha dentro de um planejamento excelentes resultados. Eu sou extremamente apaixonada por esporte e por atividade física e acho que as pessoas confundem um pouquinho essa questão de sair do sedentarismo.
Hoje a gente tem muita gente que fala, eu vou para academia. Não é necessário ser academia. É necessário que você pratique algum tipo de movimento com o seu corpo. Desde dança, a brincar com os filhos, a caminhar com o cachorro. Então, assim, as pessoas vão esquecendo um pouco de hábitos que antes a gente tinha mais, né? Então, hoje todo mundo anda de carro. Então, não pode estacionar um pouquinho longe, que aí a vaga tem que ser pertinho. Então, a gente vai ficando cada vez mais sedentário. Trabalha muito mais sentado, né? Então, quando você coloca como um hábito, um objetivo, movimentar seu corpo e não estar sedentário, todas as valências metabólicas, de sono, a qualidade de vida muda muito. Então, com toda certeza, antes de pensar em só, né, ter essa prática de uma atividade, vou pra academia, tem que pensar em alguma coisa mais. Que ser, não pode estar sedentário. Você acha que faz diferença ter um personal assim? Você acha que muita gente acha bobagem? Não. Mas você acha que os resultados melhoram com um personal? Ter um profissional ali para te orientar? Primeiro de tudo, o personal ele vai fazer algo que é exclusivo para você. Ele vai te conduzir dentro do que você tem de capacidade ou de limitação. Então, já é um grande diferencial. E depois disso, né? Então, a gente vai entendendo ali o que eu posso fazer para te evoluir a cada encontro. Então, com toda certeza, você ter uma pessoa especialista do seu lado, tanto para te incentivar, como para cobrar, como para te corrigir, com toda certeza quem tem a primeira experiência de treinar com personal trainer percebe o quanto é diferente os resultados. Legal. Como nasceu em você essa veia empreendedora? Qual foi a mosquinha que te picou para você querer empreender e como foi o seu início lá com a sua clínica? Isso. Então, assim, primeiro, quando eu me formei em educação física, eu já tinha esse caminho todo muito voltado para a parte de academias, né? Então, eu já dava muito treino personalizado. E quando você é um profissional autônomo, você que toca a sua agenda, você sabe que se você não organizar suas férias, você não tem férias, né? Então, já começa daí esse meu primeiro contato, né? Com essa questão de gerenciar o meu trabalho e o meu tempo. Depois que eu fazia essa atividade, eu tive essa primeira oportunidade gerenciando uma academia. Então, foi daí que eu saí um pouquinho desse lado de atuação e vim aqui para os bastidores de direcionar alguns profissionais, né? E com toda certeza, quando você entende que quanto mais você se dedica, mais resultado você tem, eu acho que é daí que você percebe um pouco se é possível ou não você gerir, empreender. No Brasil tem uma das coisas que é muito difícil, né, que é uma carreira muito solo, né? Então hoje, graças a Deus, é uma franquia, eu tenho mentores e eu acho que isso fez toda a diferença para o meu desempenho, né? Então sozinho a gente não sabe às vezes se está indo para o caminho certo, se a cobrança está correta. Então quando eu fui para a frente da clínica, eu fazia um pouquinho de tudo, né? Então atendia, também direcionava, contratava e aos poucos você vai vendo que quando começa RH, isso, tudo, né? tudo. Acho que todo mundo começa, às vezes, né, nessa questão um pouquinho menor, em que o proprietário acaba fazendo mais multifunções. E aí a gente vai entendendo que quando você contrata e você tem outros profissionais, você tem outras vertentes, né? Você enxerga em outros caminhos. Então, eu sou muito movida a resultado. Então, desde dessa característica muito forte de atleta, depois de ser a pessoa que conduz ao meu cliente ou quem está comigo a ter melhores desempenhos. Então, eu estou sempre buscando melhores resultados e eu acredito que seja por isso que eu tenho essa veia empreendedora tão forte, né? Porque é a resiliência. Legal. Hoje você tem quantas unidades? Eu estou com 2 unidades. 2 unidades. Mais ou menos quantos profissionais trabalham com você? Eu trabalho com bastante estagiário, porque eu também acredito que você dá oportunidade, né? E eu vejo hoje que o mercado de trabalho precisa dar oportunidades para estagiários. E você também tem eu gosto muito de implementar uma cultura, né? E quando eu tenho uma profissional que fica mais tempo dentro desse ambiente, a probabilidade dela estar
e entregar o que a gente tem como identidade é muito maior. Então, hoje eu tenho por volta de 17 meninas. Nossa. Meninas, mulheres, né? É Meninas, mesmo? mulheres, exato. Nós todas somos Por quê? muito jovens. Que preconceito é esse com os homens? Não, ó, o que acontece? Dentro do... Não tem preconceito nenhum. Todos os profissionais são, é claro, são habilitados para isso, mas a gente tem uma facilidade maior, como o nosso público é feminino, de um conceito maior, acho que fica um pouco mais confortável, né? Não tenho... Hoje, quando a gente vai ao médico, a gente vai a um médico independente de ser feminino ou masculino, Sim. né? Então, é mais a habilitação. Mas hoje, nossa equipe é basicamente... Você gosta de mulheres. trabalhar mais com mulheres? Não tenho preferência. Eu gosto bastante de pessoas que são qualificadas e entregam resultados extraordinários. Mas, independente disso, hoje a composição das minhas unidades são de mulheres jovens incríveis. Legal, legal. Por que as pessoas procuram a sua clínica? Qual é o objetivo delas? O que elas pedem para você? Quando elas chegam lá, qual é a demanda delas? Hoje, né, a nossa clínica estética e de emagrecimento tem esse diferencial. Nós temos um método exclusivo para emagrecimento, né? Então, hoje, geralmente, as pessoas que nos buscam é porque já tiveram experiências frustradas, têm muita dificuldade de sozinhas chegarem nesse objetivo, e nós associamos, além do nosso método que é exclusivo e que tem uma equipe multidisciplinar, então trabalho com nutricionista, biomédico, esteticista, a gente inclui também o que é o de melhor da tecnologia, da parte da estética, né? Então, tem vários aparelhos que fazem, sim, um processo muito mais rápido. Eu não vou falar fácil, porque isso depende muito do seu empenho. Muita gente que chega querendo colocar o resultado nas mãos de outras pessoas, mas é uma contribuição. Nós mostramos o caminho e aí o nosso cliente precisa dar continuidade fazendo o que a gente... É um trabalho de 2 etapas. A primeira etapa na clínica, com os aparelhos, com toda a estrutura da clínica, né, com os profissionais, e a segunda parte na casa do cliente, do paciente, né? Perfeito. Ele tem que fazer alguns exercícios, alguma coisa. Como funciona? Nós temos um encontro que é um grande diferencial, que a gente se encontra semanalmente. Então, não tem esse negócio de a gente passa uma orientação hoje e daqui a 30 dias a gente se encontra. Não, nós nos encontramos toda semana. Até mesmo para ajustar qualquer necessidade. A nutricionista a gente tem vou falar que é um grupo, né? Então, a gente tem uma comunidade de pessoas que estão com esse mesmo objetivo, que é cuidar da saúde, de melhorar os hábitos, né? Então, a gente troca muita experiência, várias receitas, às vezes onde a gente comprou coisas com um investimento melhor, né? Então, custo-benefício, né? Perfeito. E nos encontramos uma vez por semana e as orientações são dadas sempre com esse período, né? E temos um protocolo, né? Um conjunto de atividades que é feito tudo nesse mesmo dia. Tenho pessoas que associam, além do nosso método de emagrecimento, mais intervenções estéticas. E nunca vai ser então uma você situação trabalha ruim. com estética e com emagrecimento. Qual é a maior demanda? A estética ou o emagrecimento? Ou as duas se combinam? As duas se combinam, né? Não quer dizer que quem busca o emagrecimento não possa cuidar da celulite ou uma gordurinha localizada, mas quando a gente muda alguns hábitos de forma orientada, todas as intervenções têm melhores resultados. Há algum tempo atrás, desculpa. Claro. Você quer concluir? Não, tá tudo tranquilo. Algum tempo atrás, dizia-se que celulite não tinha cura, né? Tem cura celulite? O que as mulheres precisam fazer para acabar com a celulite? Primeiro de tudo, a gente tem que pensar no macro do corpo, né? Então, a celulite é uma consequência de uma inflamação do tecido. Então, geralmente, isso acontece quando eu estou com uma questão de obesidade, sobrepeso ou, o que é mais importante, muita gente associa, né, a questão de emagrecer ou de estar magro com peso na balança. E não é bem assim. O peso é uma referência. O que é importante? Eu entender o quanto você tem de massa muscular, quanto você tem de gordura corporal. E aí, às vezes, tem mulheres que estão dentro do seu peso ideal. Mas quando a gente vai analisar esses marcadores, eu tenho marcadores que podem ser muito melhores. Então, a celulite é uma inflamação. Então, com isso, nós temos várias intervenções específicas. Mas o primeiro passo é
vamos ter hábitos melhores. Então, cuidar da alimentação, hoje todo mundo tem uma ideia, né, do que é comer menos industrializados, menos sal, aquela comida de verdade, né, que é o que a gente prega muito hoje, não é comer menos, e sim comer melhor. Então, isso com toda certeza já é um primeiro passo para a gente acabar com a celulite. E fora isso, nós temos hoje várias intervenções minimamente invasivas, como enzimas, como a ozonioterapia, a carbox, que são aplicações diretamente na área que dão muito mais resultado. Então, a gente consegue pernas lisinhas aí, com toda certeza, cuidando da alimentação. Qual é a celulite que mais incomoda? É na perna mesmo ou é no bumbum? Bumbum, perna, tem celulite no braço. Então, onde a gente tiver isso, onde a gente tiver tecido e um pouquinho de gordura, é possível ter a celulite, que é um terror, né? Tá bom. Quais são os principais tratamentos que a clínica oferece? Os métodos de tratamento? Então, a Emagrecentro tem um método exclusivo que hoje ele é cientificamente comprovado. A gente já tem alguns estudos que mostram a eficácia do método 4 fases. Ele é multidisciplinar, então eu tenho valências de várias experiências de profissionais para te dar mais resultado. Então, quando você quer cuidar da saúde de forma segura, sem medicação, é o método 4 fases, com toda certeza que vai te mostrar. Método 4 fases? Isso, porque são 4 etapas. 4 encontros semanais? Não, é um encontro semanal e são 4 etapas. Então, eu tenho a primeira fase, que é a detox, que a gente desintoxica seu corpo. Desincha. Isso, desincha. Essa questão também metabólica é potencializada. Tem muita gente, às vezes, que está com hábitos muito ruins e para a gente dar um choque no metabolismo é necessário essa primeira fase. Nós temos a fase 2, que é a do emagrecimento. Então, são intervenções voltadas para que você realmente perca gordura e mantenha massa magra ou aumente, que isso é a denominação correta de emagrecimento, né? Não é perder peso. Perder peso, qualquer um pode, né? Mas emagrecer é baixar o percentual de gordura e manter ou melhorar a massa muscular, né? Depois disso, alcancei meu objetivo, estou dentro do meu peso ideal, dentro da proposta que foi estabelecida para a sua saúde, nós vamos para a reeducação alimentar. Então, a gente vai te ensinar, mostrar e acompanhar como você pode comer sem medo. Então, frutas, bastante cereais, uma quantidade interessante ou necessária de água. Então, a gente faz esse acompanhamento, ensina os nossos pacientes a lerem rótulos, né? Porque hoje, infelizmente, a indústria engana um pouquinho a gente. Então, você acha que é um alimento fit, acha que é uma condição melhor e, às vezes, não é bem assim. Então, elas aprendem elas e eles, né? Porque a gente também trabalha com homens? Isso, com toda certeza. Quem precisar emagrecer. E nós temos um acompanhamento também exclusivo que é para Emagre Kids. Então, hoje, geralmente, como é que funciona, né? A mãe ou a responsável pelo lar vai buscar uma orientação e uma ajuda. Nós direcionamos essa alimentação e toda a família acaba tendo benefício. E o marido, o filho, dentro dessas mudanças também vão ou emagrecendo ou melhorando as condições de saúde. E lá na clínica, podemos também acompanhar a família como um todo. Entre a mãe, marido, filho, e a gente tem esse benefício com a saúde. Porque o nosso foco, por mais que seja uma clínica estética, todo mundo vincula muito a imagem, né? Então, vincula muito a essa questão, talvez, de pensar que é fútil. Mas quando você está dentro do seu peso ideal, colocando qualquer roupa que você gostaria ou se sentindo muito bem, tendo mais qualidade de vida, que é o quê? Um trabalho, acordando bem, estando disposta no final do dia, olha quantas coisas a gente ganha e não é só o físico, né? Então, é um conjunto de atitudes e atividades que fazem com que você viva muito melhor, né? Hoje a gente vai envelhecendo hoje, né? Graças a Deus estamos aí com uma longevidade bem diferente. Então, hoje os 30, né, são os 40, ou hoje temos mulheres incríveis chegando aos 70 anos. Então, se você está desejando chegar a envelhecer muito bem, a gente pode te auxiliar. Lá na clínica, né, o que a gente tem, né, tava falando, além do nosso método de emagrecimento, tratamentos para celulite, para flacidez, aquelas ruguinhas, né, então botox, então a gente tem... Até botox vocês fazem lá? Isso, exatamente. Dá uma esticadinha. Legal.
Pessoas idosas também procuram a clínica? Procuram, né? E a gente hoje tem um conceito, até tem uma nova concepção, né? Tem que mudar agora os bonequinhos das vagas, né? Porque um idoso de 60 anos, se você for ver, tem idosa de 60 anos, ó, passando um rodo aí, muita novinha. Verdade. Então, o nosso foco principal é qualidade de vida e saúde. Então, nós atendemos todas as faixas etárias. Quanto tempo dura mais ou menos um tratamento? Um tratamento completo? Perfeito. Primeiro de tudo, a gente, para iniciar ou para conseguir um resultado incrível, a gente precisa de 5 semanas. 5 semanas? Isso, um mês e uma semana, exato. Então, a partir já da primeira semana, a gente já entrega resultados muito expressivos. E o que vai variar? O quanto de peso você precisa eliminar ou o quanto você precisa se manter bem. Então, um acompanhamento 4 fases. A primeira fase é o tempo do emagrecimento, né? Depois eu tenho reeducação alimentar e a manutenção. Então, isso que é o grande diferencial. Eu não te emagreço e te dou tchau, não. A gente ainda fica junto por mais 5 meses, fazendo esse acompanhamento. Né? Até vou relatar aqui, nós temos um perfil aí entre 3% e 5% dos nossos clientes mensais são pessoas que já passaram pelo processo da bariátrica e tiveram um reganho. Por quê? Porque não tiveram esse acompanhamento conforme é necessário. Então, mudança de hábitos não vem somente de uma primeira estratégia. Então, a gente ensina justamente a pessoa a se manter saudável. Eu falei sobre idoso, né? Mas quais são os tipos de pessoas que mais procuram a clínica? É a jovem? É alguém que vai ter uma festa, vai ter um casamento, vai ter alguma... Qual é o tipo de pessoa que procura? Ou geralmente é aquela pessoa que está insatisfeita com o seu corpo, com a sua com a sua imagem, né? E quer mudar. Na verdade, assim, primeiro quem busca uma estratégia de resultados mais expressivos é quem está em busca de um milagre, né? Quem quer de hoje para amanhã um resultado muito rápido. E pessoas que se perceberam, viram que não estão satisfeitas com a sua questão física ou a de saúde, né? Então, o que eu mais prego aqui é que quando você muda os seus hábitos, o quanto melhora o seu sono, a sua disposição. Então, a autoestima também é uma valência importante, né? Então, você se enxergar e se ver, estar satisfeito, isso também ajuda até no empoderamento do trabalho, né? Então, de como você se posiciona. Então, geralmente, as pessoas que nos buscam é quem deseja dentro de um plano de orientação. Então, a gente não faz nada, não é nenhum milagre. É através de ciência. Vai ser madrinha de casamento, vai ter que procurar pelo menos 2 meses antes a clínica. Não tem como. Quem tá querendo passar o Réveillon aí, com uma roupa branca, o momento é agora, tá? O corpo do verão a gente se constrói no inverno. Então, a gente precisa de um tempo, porque não foi da noite pro dia que você engordou. Né? Então, é o mesmo tempo de forma saudável. A gente busca muitas estratégias para acelerar esse processo, mas com toda certeza é com segurança e saúde. Então, não vai ser da noite para o dia. A gente precisa de um tempinho para fazer essas transformações. Qual é o melhor paciente? Qual a idade do melhor paciente? Que é mais fácil de emagrecer? Tem muito isso, né? Essa questão de qual que é a melhor idade para emagrecer. Não, a gente tem questão metabólica, que com toda certeza influencia. Então, os seus hábitos vão influenciar. Mas, se você seguir as orientações, todas as idades trazem e dão resultados muito expressivos para o emagrecimento e para a qualidade de vida, tá? Então, não pode desbloquear isso. As pessoas acham que quanto mais nova for, é mais fácil de emagrecer, ou não tem isso? Depende de como está a sua composição corporal. A gente hoje encontra meninas muito jovens, 18 anos, aí, que quando a gente faz o exame, que é a nossa bioimpedância, a gente percebe que ela está com a idade biológica, né? A idade dela de 60 anos. Então, a gente muda justamente, são esses hábitos para ela ter uma idade fisiológica igual à metabólica dela, né? A idade. Então, não está correlacionado a sua idade com o seu metabolismo. E, claro, todos os clientes que decidem tomar essa atitude de se cuidar e seguem os nossos planos ou nossas orientações, todos eles têm resultados excelentes. Legal. Tem gente que acha que comer menos vai ter efeitos mais rápidos, né? Ou seja,
De repente a pessoa opta por ter apenas duas alimentações, duas refeições por dia. Isso é válido ou isso não tem nada a ver? Primeiro de tudo, a gente tem que entender a gente estava falando do personal, né? São pessoas que vão de uma forma mais específica te trazerem resultados para a sua parte individual. Então, você decidir hoje o que você vai fazer é uma das coisas que as pessoas fazem sozinhas e se frustram. Elas começam a pegar a dieta da amiga, ou então o chá milagroso, aí fazem sozinhas, não dão continuidade, não têm o resultado e desistem. Então, não é quanto menos você comer, é quanto melhor você comer. E para você entender como come melhor, um especialista com toda certeza vai te direcionar. Graças a Deus, hoje eu acredito que a gente tem muita informação disponível. Mas até você entender qual é a informação que seria ideal para você, então, até vou convidar vocês a seguirem as nossas redes sociais, né? Então, a gente traz muita dica de alimentação, de hábitos, o que você pode fazer e está aí disponível na internet. Então, não é somente fazendo investimento, mas sim seguindo perfis ou profissionais que podem sim te ajudar. Então, nessa questão, não é quanto menos você come, quanto melhor você come. Legal. Existem alguns mitos, né? O laxante, que dizem que tira a gordura do corpo. Ele ajuda no emagrecimento? Eu sou dessas. Tudo que te promete um milagre ou que é da noite para o dia, pode sair fora. Né? Então, a gente quer muito esse atalho, né? Nós todos procuramos alguma fórmula milagrosa. Mas o que a gente mais comprova a cada cliente que a gente atende é que constância e mudanças de hábitos é o que mais vai te trazer saúde. Então, hoje existem sim várias medicações que podem acelerar o seu processo de emagrecimento, mas é a qualquer custo? Então, você às vezes pode diminuir a sua questão de saúde já no momento que você está desequilibrado, porque tomou uma medicação ou um remédio de uma amiga ou uma dica aí, sem ter esse acompanhamento. Claro, os laxantes, quando são bem orientados para pessoas que têm realmente necessidades, eles trazem resultados. Mas é o que eu te falei, é diferente a gente emagrecer perdendo peso na balança e a gente com o conceito do emagrecimento, que é perder gordura e manter a nossa massa muscular. Isso sim é um conceito importante. Então, essas medicações todas milagrosas, elas podem te trazer um resultado expressivo enquanto você está sob essa medicação e depois que você para. Hoje a gente também tem, infelizmente, vários relatos de clientes que tomaram medicação, orientados por endocrinologista, por até nutricionistas, e após o término da medicação, engordaram muito. De novo. Porque não tiveram o que é o grande diferencial do método 4 fases, que é o acompanhamento, né? Então, a fase de emagrecer é uma fase que é um desafio, mas a manutenção também é uma outra fase, que é extremamente importante. Entendi. Problemas emocionais, eles dificultam o emagrecimento? Hoje é uma das coisas que a gente percebe que não adianta só eu dar um caminho. Segue essa alimentação, faça tantos minutos de atividade física, sendo que é multifatorial a relação do compromisso, né? A relação de você conseguir se erguer. Então, a gente, dentro do nosso acompanhamento, também temos uma consulta de coaching. Então, ela te ajuda a entender quais são os pontos que você precisa dar mais atenção e as pessoas também hoje começaram a perceber que a saúde emocional é algo que tem que ser cuidada, dada atenção. Com toda certeza, pessoas que têm um equilíbrio emocional maior, elas têm um resultado também muito melhor. E essa questão da frustração, né? De você já ter tentado uma vez, ter engordado, ou de repente você é mais jovem, antes de ter tido a sua primeira gestação, ou os seus filhos, você tinha um perfil de corpo e hoje você não consegue mais voltar. Então, isso também acaba deixando a pessoa menos motivada para a mudança. Então, mudanças sempre serão difíceis, porque senão elas não te transformam. Mas a gente precisa entender, é melhor estar insatisfeito e se manter, ou passar por um processo que não é fácil e conquistar, né, ou conseguir ter o resultado. Eu falo bastante sobre isso, né? Quem tem que se motivar ou desejar esse resultado tem que ser a própria pessoa. Então, esse primeiro passo de procurar uma clínica, eu já sempre parabenizo, porque você entendeu que sozinho você não vai conseguir. Após a gestação, as mães têm dificuldade de voltar ao seu peso anterior à gravidez?
Ai, nossa, hoje eu acho que é um grande divisor, assim, né? Passar pelo período da gestação e as prioridades mudam também, né? Então, estar casada, ter que cuidar dos filhos, hoje a mulher precisa ter uma carreira, tem que estar bonita, então são muitas cobranças, né? E acaba que 24 horas é para todo mundo. Então, a gente precisa administrar melhor esse tempo. Então, hoje também é uma das coisas que nós entendemos como um diferencial, que nós temos mulheres que, além da carreira, da casa, dos filhos, querem também ter esse prazer de se sentir bonita, de se sentir bem. Então, é um grande divisor em relação às etapas da vida, porque as prioridades mudam, mas com toda certeza, bem instruída e você entendendo que, seguindo algumas orientações da nossa parte, você vai conseguir esses resultados também. Alguma mãe, durante a gestação, procura a clínica? Já aconteceu? Ou isso é impossível? Durante o período da gestação, isso, a gente tem que... É importante, né, as mamães saberem aí que estar dentro do seu peso ideal faz toda a diferença para o seu bebê. Então, eu acho que procurar uma nutricionista que seja especialista nessa parte de gestação é muito importante, mas a gente começa a atender as nossas pacientes no pós-parto. Então, depois de terem, a partir dos 6 meses, a gente já consegue, temos também acompanhamentos específicos, porque quando você está amamentando, você tem outras necessidades, não são todos procedimentos estéticos que a gente executa, mas já recuperar logo após, né, ter tido o bebê, a gente consegue, além de facilidade, resultados muito melhores. Ah, é legal. O que você leva em conta para montar uma dieta? Quais são os fatores que você analisa numa paciente para você definir a dieta que ela vai se submeter? Primeiro de tudo, o que a gente faz, que é extremamente importante, é analisar onde esse paciente está. Então, como ele está hoje, né? Então, quais são os hábitos, se ele tem uma rotina que favorece atividade física ou não, se ele consegue dedicar tempo para fazer uma alimentação. Hoje a gente também tem parceiros em relação a marmitas, né? Então, você já consegue fazer o pedido da sua semana toda. Tem gente que não consegue se empenhar para fazer a comida em casa. Hoje tem muita gente também que come fora, né? Então, a gente não consegue ter esse acompanhamento real do como foi feita a alimentação, mas de uma forma bem individual. Emagrecimento, ele é déficit calórico. É eu me alimentar, mas eu tenho que gastar mais. A estratégia hoje do Emagrecentro, você não tem que contar calorias. Então, pode esquecer isso. A gente come comida de verdade, tem algumas situações que são comidas à vontade, mas a gente vai reprogramar seu metabolismo para queimar a gordurinha que está estocada aí, você não passar fome, você vai vendo, exato. A cada semana que você vai fazendo acompanhamento, você vai diminuindo um pouco essa vontade de... Porque tem uma diferença também, né? Fome é fisiológico e vontade de comer a gente pode ter a qualquer momento, né? Então, você viu um chocolate aqui, você acabou de tomar café, você pode ter vontade de comer. E é também algo que a gente vai mostrando. Você começa a perceber a hora que você estava com fome e a hora que você estava com vontade de comer alguma coisa. Aquela questão emocional, né? Tem pessoas que se desestabilizam um pouco, né, em relação a estresse, a problemas externos e acabam descontando na comida. E por isso que a gente tem essa equipe multidisciplinar para poder auxiliar, exato, nesse processo. Legal, Verônica. Como funciona? Você falou das etapas, né, do processo, mas assim, especificamente da semana detox. O que a pessoa tem que fazer para desinchar, para desintoxicar? Isso. Primeiro de tudo, pra vocês saberem, a semana detox dura 7 dias. Então, ela é uma semana, tá? Então, dentro dessa semana, a gente vai restringir alguns alimentos, sim. E vamos direcionar para que você aumente a ingestão de água, coma gorduras melhores. A gente inclui uma proteína que eu considero uma das melhores, que é a do peixe. E que o brasileiro não tem tanto costume de comer, né? A gente come muito carne vermelha. Então, é uma semana que a gente induz alimentos mais leves e faz algumas estratégias voltadas para alguns fitoterápicos, né? Então, a Emagrecentro não trabalha com nenhuma medicação, mas com suplementos, que com toda certeza a gente faz com que o resultado seja muito melhor. Então, a semana detox tem uma duração de 7 dias e ela consegue aí que você elimine até 3% do seu peso inicial.
Então tem gente que chega muito inflamado, consegue em 7 dias dar um start aí para o seu corpo responder melhor. Ah, legal. Em 7 dias o desinchaço já sai. Perfeito. A pessoa já tira, já começa um processo de emagrecimento real, né? Porque aquele sobrepeso pode ser só consequência do inchaço. Exatamente. Então a retenção hídrica e a inflamação tá ali. Então quando a gente começa com esse start da desintoxicação, a partir dessas próximas etapas que a gente vai fazer o quê? O seu corpo queimar gordura, né? Com boas estratégias, sem passar fome, sem medicação, a gente vai conseguir que você tenha resultados reais. Legal. Como é que se classifica uma pessoa obesa? Tem a pessoa que é gorda, está acima do peso, está com sobrepeso, e tem a obesa, né? Qual é essa classificação? O índice de massa corporal, o IMC, hoje é uma das bases que a gente usa para fazer essa análise, né? E, como eu te falei aqui, só o peso na balança, a gente não sabe, de repente, quanto você tem de massa muscular ou de gordura. Por isso que a gente faz um exame específico que é chamado bioimpedância. E associa também algumas métricas de circunferência abdominal, circunferência de quadril, e analisando, cruzando esses resultados, a gente consegue entender se a pessoa está dentro do seu peso ideal, abaixo do peso, está com sobrepeso, obesidade e obesidade mórbida. Ainda tem outra... Isso, ainda temos. E a gente está numa fase hoje, pós-pandemia, né? Que as pessoas, até pelo estresse, sem saber muito bem, tiveram um ganho de peso muito grande, né? Ficaram em casa, apreensão. Então, aumentou. E não só, né? Os pais, as crianças também tiveram um índice de obesidade muito aumentado. Por isso que é importante a gente, quanto antes, começar a cuidar da alimentação para melhorar ou equilibrar esses índices. Legal. Em que situação vocês, que o paciente chega lá na clínica, você faz todo o estudo dele, né? Toda a análise do que ele precisa, em que situação vocês indicam uma cirurgia? Não, isso aqui só uma bariátrica ou outro tipo de cirurgia? É o que eu posso falar com muita verdade, né? Os nossos pacientes têm resultados sem precisar de cirurgia. Então, claro que é um passo importante, a gente tem que avaliar individualmente, né? Mas todas as pessoas podem sim cuidar da sua alimentação e ter resultados expressivos. Existem sim pessoas que estão com quadros muito complicados, né? Estão aí com essa questão metabólica, estão com colesterol alto, estão hipertensos, diabéticos, então isso já comprometeu essa parte cardiovascular de uma forma muito significativa. As síndromes metabólicas são muito importantes, mas elas são silenciosas, né? Então, às vezes, você já está com sobrepeso ou obesidade há 5, 10 anos e sou gordinho, sou fortinho, sou cheinho, nunca foi tão significativo. Até uma hora, de repente, é o que mais faz o nosso paciente nos procurar. Acontecer alguma coisa. Ou eu fui vestir uma roupa e a roupa não serviu mais, ou eu fui correr atrás dos meus filhos, brincar e sentir alguma situação. No caso dos homens, geralmente é quando acontece algo muito significativo com alguém próximo. Um primo, o pai, alguém assim? teve... Alguém teve algum problema? Isso, algum problema de saúde, aí... teve uma fatalidade na família? Alguma coisa assim. Geralmente são nesses índices. Ou quando a esposa fala, vamos precisar cuidar aqui, que esse tanquinho aqui tá de roupa cheia, né? Não, então a gente acompanha geralmente o público masculino nos procurando quando acontece alguma coisa muito importante, né? E com toda certeza a gente é uma empresa que já está, né, a Emagrecendo já está há 36 anos aí, mudando a vida de muitas pessoas, e nós já tivemos acompanhamento de pessoas com mais de 200 quilos, né? Caramba! Isso, que conseguiram resultados assim incríveis. Óbvio, gente, tem que entender, não é um milagre.
Então, é uma contrapartida. E também depois, uma pessoa com 200 quilos, provavelmente depois de um emagrecimento, ele vai precisar fazer uma cirurgia para corrigir o excesso de pele, né? Isso, aí a gente não está falando sobre o processo do emagrecimento, não é só voltado para vou fazer uma bariátrica ou colocar um balão. Existem várias estratégias hoje muito funcionais para perda de peso. Eu acho que sim, é um caminho. Tem pessoas que buscam essa estratégia e é válida. Mas quando a gente tem uma perda muito significativa de quilos, a gente tem que fazer algumas cirurgias reparadoras. Não, a estética hoje melhora a flacidez, ela faz uma retração de pele, mas quando é acima assim, de uma quantidade de peso muito significativa, é importante. A gente também tem muitas pacientes que nos buscam para fazer cirurgia plástica. Então, vai fazer seios ou vai fazer abdominoplastia. E quando vai fazer os exames como um todo, estão precisando perder alguns quilinhos, né? O médico pede que elas percam peso para, além de ter um melhor resultado, né, na cirurgia, a recuperação de quem está dentro do peso ideal e fazendo uma alimentação equilibrada é outra. Gente, é outra. Então, se você está buscando aí aquela recalchutagem e precisa ter um resultado mais interessante até na cicatrização, cuidar da alimentação previamente faz toda a diferença. Nesse processo de emagrecimento que as pessoas procuram a clínica para ter o resultado, quais são as tecnologias que a clínica usa para ajudar as pessoas? Principalmente essa questão de ter um acompanhamento multidisciplinar. Então, a gente tem nutricionista, os biomédicos fazem essa análise de como está a questão da sua saúde. Nós temos enzimas que são potencializadoras de resultado. A gente tem eletroterapia com máquinas muito modernas, que também fazem com que o resultado seja num prazo, num tempo menor, né? Muita gente hoje não teve essa primeira experiência de conhecer uma clínica e entender que eu sempre associo a atividade física, né? Tem gente que acha que fazendo uma aplicação de enzima ou fazendo 4 semanas de acompanhamento, você vai ter aquele resultado dos sonhos. Quanto mais estratégias você utiliza, mais resultados significativos a gente tem. Então, hoje, as enzimas são o nosso grande diferencial, porque a gente tem uma linha exclusiva da Emagrecentro, né? A gente associa com essa parte também de cuidar por dentro, suplementos e a orientação da alimentação. E cada pessoa tem uma resposta ou uma área do corpo que quer cuidar com uma ênfase. Tem gente que é barriguinha, tem gente que tem essa gordurinha do sutiã, tem gente que tem celulite. Então, a gente foca principalmente onde o cliente deseja ter mais resultado. Legal. Algum cliente paciente já saiu de lá decepcionado? Começou a fazer o tratamento e não funcionou? O que acontece no nosso método de emagrecimento? O método 4 fases, ele dá garantia de resultados. Mas eu preciso que o paciente se comprometa a seguir as nossas orientações, né? Então, se você, dentro do nosso planejamento de 5 semanas ou mais, não tiver o resultado que foi definido, que é o emagrecimento, nós com certeza vamos arcar ou devolver o seu dinheiro. Porque como o nosso método é cientificamente comprovado e a gente tem resultados reais, a gente mostra para você que sim, você vai conseguir alcançar esse objetivo. Obviamente, a gente tem pacientes que às vezes não tiveram a rotina, né? Então não foi com a frequência que precisava, não seguiram as orientações. Então, como você mesmo conversou aqui no começo, é uma via de mão dupla, né? A gente está aqui capacitado e preparado para te oferecer um grande resultado, mas eu também tenho e preciso da contrapartida, que é você frequentar, você seguir. Então, é um conjunto, né? Esse negócio de, eu vou lá e você é responsável pelo meu emagrecimento, não é o que acontece. Existem muitos pacientes que desobedecem? Não é desobedecer, né? Como eu digo sempre, gente, a vida é uma montanha-russa, né? Então, hoje a gente tá bem, aí já aconteceu, de repente, no meio do processo, o filho ficar doente, precisar fazer uma viagem, ter um casamento. Então, aí você não vai ter os prazeres da vida? Tem que ter, né? Então, às vezes, tem um happy hour, eu não vou conseguir. Então, hoje, dentro do nosso acompanhamento, cervejinha é liberada, viu? Mas tem que ser uma cerveja específica. Então, o que a gente mostra para você é que, como eu faço mudanças ou escolhas inteligentes, eu consigo ter as duas valências, que é cuidar da saúde, emagrecer e também ter meu momento de lazer, meu momento de me cuidar,
Então, é um conjunto de atividades. Com toda certeza, é possível ter um equilíbrio. Mas quem quer um resultado mais expressivo, mais rápido, vai ter que abrir mão de algumas coisas. Minha pergunta sempre é, hoje, o que você está fazendo está te levando para onde? Para sobrepeso, sedentarismo, cansaço? Então, você vai ter que mudar alguns hábitos, não é? Se a gente continuar fazendo a mesma coisa, a gente tem os mesmos resultados. Verdade, né? Filosófico isso aí, né? Quando as pessoas que querem emagrecer, elas querem te procurar, elas procuram como? Hoje, né, o nosso canal mais rápido e acessível, a gente tem as nossas redes sociais, que as pessoas buscam, né, procuram sempre ver resultados, avaliar como é que é a clínica, a localidade. O WhatsApp facilita, né, esse contato, né, mais imediato. Então, a parte toda voltada para as redes sociais é o que a gente tem mais acesso. E a gente tem um público que é de indicação. Então, eu gosto muito dessas amigas, né? Vai, tem um bom resultado, indica amiga, leva a mãe. Então, é uma rede que vai permeando bons hábitos. Quando você vê uma amiga lindona, maravilhosa, provavelmente ela tá mandando emagrecendo, viu? E aí a gente tem esses contatos mais rapidamente através das redes sociais e o telefone, né? WhatsApp e telefone fixo. Um tratamento desse é muito caro? O custo é muito alto? Aí você não precisa falar valor, você pode dizer se... Não, mas eu falo, não tem problema nenhum. Primeiro de tudo, eu sempre pergunto, o que é um custo? Você cuidar da sua saúde, se priorizar, você considera um custo? Eu sempre penso que é um investimento, né? Então, você está investindo em você. E sim, a gente tem pacotes e planos que a partir de R$100 você consegue investir na sua saúde. Então, se você deixar de sair um final de semana, se você melhorar a alimentação, diminuir os iFoods da vida aí, né? Diminuir, às vezes, as saídas, que o pessoal gosta bastante de tomar um drink, né? De tomar uma cervejinha. Eu tenho certeza absoluta que esse dinheiro você pode investir em você e na sua saúde. Legal. Bom, já estamos caminhando para o fim, mas eu quero te fazer 3 perguntas antes da gente concluir. A primeira delas qual foi o momento, toda essa trajetória que você contou, da faculdade, do personal, de montar a sua clínica, de empreender, em toda essa sua trajetória, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Eu sempre falo, né, gente, quando a gente está à frente de uma empresa, não sou só eu. Primeiro eu tenho uma equipe que eu sou... Primeiro eu quero agradecer a todas as meninas, e eu tenho um rapaz também que faz parte do RH, que está aqui comigo, né? Então, sem elas eu, com toda certeza, não conseguiria chegar onde eu estou. Mas eu me sinto muito responsável. Então, esse acho que é um grande peso. Empreender é uma carreira solo, né? Então, ter esse controle emocional também é importante. Acredito que na expansão, né, das 2 unidades, eu vi o quanto eu preciso de ter uma equipe coesa, o quanto a gente tem que se capacitar cada vez mais. Então, hoje, quase todas as vezes que eu vou fazer algum treinamento ou chamar alguma pessoa para qualificar a minha equipe, eu vejo o quanto a gente ganha. Então, as maiores dificuldades, eu acho que é o tempo, né? Porque eu gostaria de dar um treinamento ou de chamar pessoas para qualificar a equipe cada vez mais. Então, acho que nesse momento de expansão foi que eu vi que eu precisava ser 2 ou mais Verônicas, e eu ainda tenho, né, esse compromisso muito forte comigo mesma. Então, eu tenho a minha rotina, eu cuido da minha alimentação, até mesmo que eu preciso produzir, né? Então, final de semana tem muita gente que acha que o empresário está viajando em Paris. Geralmente, a gente está cuidando das empresas, né? Então, essa questão de administrar o tempo e as responsabilidades é a parte mais difícil. As suas 2 unidades ficam em Águas Claras e a outra? Na Asa Norte, na 306 Norte. 306 Norte? Isso. Tá. A segunda pergunta qual foi o seu maior arrependimento? O que você faria, que você fez, que você não faria de novo, que você faria diferente? Qual foi o seu arrependimento? Eu tenho um perfil que é muito assim, eu prefiro feito do que perfeito, né? O não fazer, o esperar, é algo que não é muito do meu gênio, né? Então, com toda certeza,
avaliar pontos em que eu não tive um resultado extraordinário é o que eu mudaria, né? Hoje eu acredito, eu tenho 34 anos, então eu ainda estou no começo aí de tudo. Já construí muita coisa e sou muito feliz, mas acredito que essa questão da gente não esperar, não ter o melhor dia, ou então só vou fazer quando as coisas estiverem, nossa, todas ali perfeitas, isso não existe. Então, quem é empresário aí sabe que a gente tem que ir fazendo mesmo dando errado e não desistir. Então, claro que a gente, quando vê que alguma coisa não foi dentro do que você espera, a gente quer mudar. Mas hoje eu acho que uma das coisas é não esperar tá perfeito ou ser o melhor momento. É ir executando até dar certo. Legal. Bom, e para terminar, queria perguntar a você, não sei se você tem filhos, mas se você não tem ou se tem, o que você vai ou você quer ensinar para o seu filho daqui a alguns anos, ou o que você tem de especial que você gostaria de passar para ele no futuro, ou já tem passado? Não sei. Eu ainda não tenho filhos, mas tenho projetos, né? Então, assim, acho que o mais importante a gente tem que servir. Então, hoje, uma das coisas que me mostram que eu estou dentro do meu propósito, do meu caminho, é como eu conduzo algumas pessoas a conseguirem algo que elas não acreditavam. Então, isso realmente é uma das coisas que me transforma. Que as pessoas acreditem no seu potencial. Porque o que eu mais encontro como um empecilho ou que congela a pessoa a dar esse primeiro passo de procurar uma ajuda, de procurar um profissional, de sair de onde está incomodando, é o medo da frustração e do fracasso. Então a gente fica com muito medo de, nossa, minha amiga emagreceu e eu não vou emagrecer. Nossa, será que se eu fizer isso é para mim? Então, as dúvidas sempre vão acontecer. Então, o que eu desejo é que, claro, a gente vai ter sempre dúvidas, o medo tá aí para isso, a gente congela, mas é acreditar no seu potencial e fazer dar certo. Quem faz dar certo são as nossas atitudes. Legal. Verônica Lima, muito obrigado pela sua presença aqui no Despluga. Fico muito honrado com a sua presença, ensinando às pessoas o caminho do emagrecimento, né? E eu quero deixar, finalmente, a câmera do Despluga para você deixar a sua mensagem, fazer o seu marketing, o que você quiser falar. Isso. Tá bom? Queria agradecer. Primeiramente, eu quero falar que se hoje você está numa condição que não está satisfeita com a sua autoimagem, que de repente você não se sente disposta ou que você viu que pode melhorar a condição da sua alimentação, a Emagrecentro está aqui com toda certeza para te mostrar qual é o caminho. Não é fácil, mas quando você alcança seus objetivos, você vê o quanto o seu sono melhora, a disposição para os seus filhos, o seu trabalho. Então, qualidade de vida é o que eu acho que a gente tem que buscar antes da imagem. Sou muito feliz com essa relação de mostrar para as pessoas que elas podem e elas alcançam o resultado, mas nada é um milagre. Então eu dependo que você dê o primeiro passo para que a gente possa te ajudar. E a gente é especialista nisso. Verônica, Verônica é o nome da minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha chamada Verônica. Obrigado, Verônica. Eu que agradeço, viu? Quero agradecer você também que esteve conosco até agora. Muito obrigado. Eu peço para você se inscrever no canal, deixar o joinha aí, tá? Deixa o joinha aí pra gente. Vai lá no Instagram e segue a gente também lá, é Despluga Podcast, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, fui!